Olá, mulheres! Sou Mona Espinacé e sejam bem-vindas a mais um programa do canal Agora que São Elas. Hoje vamos debater um pouco sobre a mulher na política. Como é que está a nossa situação de representatividade nesse espaço tão importante para encaminharmos políticas públicas para nós mulheres. Então vem conosco, vamos debater, aproveita aí, comenta, dá um like e divulga e compartilha o nosso canal, porque isso é uma ferramenta importante de luta para nós mulheres. Nós mulheres já tivemos outras realidades de ocupar espaço na política em outros formatos de sociedade. Um exemplo disso é o comunismo primitivo, que há muito tempo essas sociedades se organizavam pelo viés matriarcal. Então a mulher era a liderança, a mulher que geria a comunidade, a mulher que direcionava os processos organizativos dessas comunidades. Com o passar do processo histórico, a sociedade começou a ter mudanças. O homem começou a produzir excedente, a sociedade se dividiu em classes sociais, foi criada a propriedade privada e com isso se instituiu o patriarcado, onde o homem transformou a mulher em sua propriedade. Então ele mandava, desmandava e a mulher tinha que obedecer, sim senhor. E com isso a mulher foi dada à mulher o espaço privado, a da casa, do espaço doméstico, de cuidar dos filhos, de cuidar desse entorno privado da vida a dois, de um núcleo familiar. Já o homem, ele tinha um espaço público, de participar da vida pública da sociedade, do espaço de tomar decisões, de discussões, enfim, de todo um processo de deliberação social. E aí isso foi se constituindo, se fortalecendo, reproduzindo na sociedade, de que a mulher fica na instância privada, na instância doméstica, e o homem assume essa vida pública de cargos, de postos de liderança, e isso vai se enraizando na sociedade. Tanto que uma famosa frase que ficou, repercutiu em toda a sociedade, é aquela frase de bela, recatada e o do lar. Então a mulher, as pessoas dizem que a única espaço de liderança que a mulher tem que assumir é da cozinha, né? Então isso tem sido fixado durante muito tempo nas mulheres. Só que com o processo também de avanço, e principalmente quando a mulher se insere no mercado de trabalho, a gente começa a ter uma ampliação maior e a consciência dos nossos direitos enquanto sujeitos, enquanto mulheres que têm direitos, né? Mulheres que têm direito à vida, a ter uma dignidade. E aí com isso as coisas vão se modificando na arena política, da mulher estar se incluindo nesses processos. E um grande exemplo disso é o avanço que a gente conquista do direito a voto. Assim, apesar de ser um avanço pequeno, limitado, mas isso está inserindo a mulher no meio da política, está inserindo a mulher para conversar sobre questões políticas, né? Outro processo também que a gente pode dizer que é uma inserção da mulher na política é a consciência da importância de organizar as mulheres para lutar pelos nossos direitos. Então, quando a gente participa das mobilizações, de reuniões, de atos, vai para a rua para lutar pelos nossos direitos, isso também é a inclusão de nós mulheres na política. Então, recentemente a gente tem avançado nessa inserção e uma das questões também que a gente pode pontuar é a mulher se inserir cada vez mais no parlamento. Há um avanço, minimamente, claro, mas que isso a gente precisa fortalecer e avançar cada vez mais, porque infelizmente ainda temos uma subrepresentação das mulheres nesses espaços políticos legais na nossa sociedade. Nós já avançamos muito, mulheres, na conquista de espaço político da nossa participação e representatividade. Mas quando a gente vai analisar e avaliar nossa participação na questão específica do parlamento, ainda somos poucas ocupando esses espaços. Então quando a gente analisa, por exemplo, que nós somos mais de 51% da população brasileira, e quando a gente tem um olhar voltado para a questão do parlamento, nós ocupamos apenas 15% da representatividade, da participação das mulheres nesse espaço. A gente tem conquistado alguns avanços sobre ter a inclusão da mulher nesse espaço político.
Então, por exemplo, em 2009 foi instituída a lei de que as candidaturas teriam que ter 30% da participação de mulheres candidatas. Só que pela força do machismo, pela essa cultura arraigada de controle do masculino sobre nós mulheres, essa lei representou o avanço de ter muito mais mulheres candidatas, né? Mais mulheres participando das eleições. Mas, por outro lado, essas mulheres foram poucas que foram eleitas. Então, a gente tem um aumento de mulheres participando das eleições, mas sendo eleitas ainda não, a gente tem um número baixo. Então, significa que a mulher ainda não foi inserida totalmente na política, mesmo tendo várias candidaturas femininas. E aí, em 2018, olha como é recente esse processo de lei para estar incluindo as mulheres na política, né? Então, em 2018, teve outra lei que determinou que 30% do orçamento das candidaturas seria destinado à candidatura feminina. Esses 30% seria específico para essas candidaturas. Mas o mesmo processo de controle do machismo, de querer retirar a mulher da política e dizer que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos, faz com que crie situações que burlem essa própria lei. Então, um dos exemplos a gente vê candidaturas de mulheres fantasmas, candidaturas de mulheres laranjas, que simplesmente essas mulheres estão participando só para ocupar esses 30%. Não é uma candidatura de que a própria mulher faz sua candidatura, de que a mulher tem voz. Não, são mulheres para ocupar a obrigação eleitoral e para que o homem controle, para que o homem determine, para que o homem oriente todo esse processo de candidatura. Da mesma forma que historicamente ocupamos os espaços na política, nós conseguimos sim também ampliar o número de candidaturas de mulheres, ampliar o número de mulheres eleitas e principalmente ampliar a nossa atuação qualitativamente nos espaços do parlamento. Porque, gente, só nós mulheres que sentimos no dia a dia o que é ser mulher numa sociedade machista e patriarcal é que consegue levar à frente uma política pública para ser aprovada nesse parlamento. E isso tem que ser uma mulher comprometida, que realmente represente a nós mulheres nesses espaços da nossa política. E aí, mulheres, o que acharam da discussão do programa de hoje? Espero que esse programa tenha incentivado a todas nós mulheres participar de espaços políticos, porque precisamos da voz feminina, precisamos da força menina para nos representar. Mais do que representar, precisamos ocupar o espaço para construir a nossa vida, a nossa política e as políticas públicas direcionadas às nossas pautas. Então fica aí a dica, participe, se envolva de todos os processos possíveis na sociedade. Então aproveita também para se inscrever aí no canal, porque esse é um espaço também de política, de discussão sobre a feminilidade, o feminismo, e curte, compartilha, chama as amigas, divulga, porque a gente tem que aproveitar esses espaços na internet para politizar, discutir temas importantes para nós mulheres. E se liga no programa da semana que vem, que sexta-feira de 1 hora vamos estar aí lançando mais um programa do canal Agora Que São Elas.